Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, e dessa vez eu quero levar você em mais uma outra aventura de exploração matemática. Dessa vez, pelo mundo das representações e da teoria dos números. Então, vamos lá. O que significam esses símbolos? Um dos significados que eles têm é de indicar a quantidade de alguma coisa. E durante o nosso vídeo contaremos grãos de café. Então, por exemplo, esse símbolo representa 1 grão de café, esse outro representa 2, esse aqui representa 6. É importante notar que esses símbolos, eles representam uma quantidade de café, mas que a gente, no geral, chama o símbolo justamente pelo que ele representa. Então, esse símbolo aqui é o 1, esse é o 2, esse é o 6 e assim por diante. Mas nem todo símbolo tem essa propriedade. Um semáforo vermelho significa pare, mas a gente não chama ele de pare. Bom, se vamos usar símbolos para representar quantidades, usar e repetir um símbolo só, como um palitinho, é uma ideia extremamente natural, como usamos para dizer que há 3 objetos. É uma representação até que bem intuitiva e que, para números não muito grandes, é até prática para operações de soma e subtração, como por exemplo, 1, 2, 3 palitinhos mais 1, 2 palitinhos vai dar 1, 2, 3, 4, 5 palitinhos. Mas ainda assim, o ser humano em algum momento pensou em chamar um palitinho por esse símbolo, 4 palitinhos por esse símbolo e 13 palitinhos por esse símbolo. Com isso a gente economiza muito espaço, já que um símbolo pode representar mais do que só um grão de café, além de outras vantagens. Mas o que de fato significa o 1 que vem antes do 3 em 13? Para responder essa nova pergunta, é importante notar que apenas alguns números são representados por símbolos simples. E todos os demais têm representações compostas, contendo 2 ou mais símbolos. No caso do 1, 3, que tem 2 símbolos, o 1 significa um pacote de 10 grãos de café, que é somado a 3 grãos soltinhos, dando um total de 13 grãos de café. Considerando outro exemplo, com um número representado por 2, 1, 2, teríamos então 2 grãozinhos de café, somados com um pacote de 10 grãos de café, somados com 2 pacotes de 100 grãos de café. Aqui dá para ver a vantagem de usar esses símbolos compostos. A gente consegue representar quantidades bem maiores. E cada símbolo adicional à esquerda representa uma potência de 10 cada vez maior. Ou seja, começa em 1, 10, 100, 1000 e assim vai. Curiosamente, o símbolo que representa o nada, ou o zero, é essencial para representar vários números, como por exemplo 101 ou 101, que é nada mais nada menos do que 1 vezes 100 mais 0 vezes 10 mais 1. Ou por exemplo 20, que nada mais é do que 2 pacotes com 10 grãos de café. Talvez já deu para perceber que na representação que a gente está usando agora, o número 10 é central, e na realidade a gente chama ele de base da representação. Mas e se ao invés de 10, a gente usasse outra quantidade como base para os símbolos? Por exemplo, se escolhêssemos o número 2 como base, temos que 3 grãos são representados por 1, 1. Ou um pacote com 2 grãos, mais um grãozinho solto. Por conta disso, o símbolo que antes representava o número 3 nunca mais vai aparecer, assim como o símbolo do número 4, o símbolo do número 5 e todos os dígitos maiores do que 1, inclusive o próprio 2. Isso porque em binário, os únicos dígitos disponíveis são 1 e 0. Não é à toa que computadores usam um sistema binário de representação, já que seus processadores e memórias só têm 2 símbolos na realidade, 0 e 1, representados pela presença ou ausência de um sinal elétrico. Outro exemplo.
O número 10, que antes era representado por 1, 0, é agora 8, ou 2 elevado a 3, mais 2, ou 2 elevado a 1. Isso leva à seguinte representação em binário: 1, 0, 1, 0. Porque a gente tem uma unidade de 2 elevado a 3, mais 0 unidades de 2 elevado a 2, mais uma unidade de 2 elevado a 1 e 0. A gente não tem nenhuma unidade de 2 elevado a 0. A realidade é que a gente poderia usar qualquer número como base para representar os outros. Como a gente usa 60 segundos para descrever 1 minuto e 60 minutos para descrever 1 hora. Também poderíamos criar sistemas ainda bem mais complicados. Os maias, por exemplo, usavam um sistema bem sofisticado. Eles tinham 3 símbolos principais, algo parecido com uma concha para representar o 0, um ponto para representar o número 1 e uma barra para representar o número 5. Com esses 3 símbolos, eles criavam os números de 0 até 19. O 13, por exemplo, é dado por 2 barras com 3 pontos em cima. E 16 é 3 barras com 1 ponto em cima. Já os números maiores do que 20, eles representavam usando um sistema de base 20, repetindo verticalmente os símbolos dos números menores, com cada posição vertical representando uma potência maior de 20. O 20, por exemplo, seria um ponto em cima de uma concha, ou 20 mais 0. Então, 96, por exemplo, seria 4 pontos em cima de 3 barras com 1 ponto, que vai dar 4 vezes 20, mais 3 vezes 5, as barras, mais 1. E você tem uma ideia de como seria 573? Uma dica é que o símbolo mais embaixo são 2 barras com 3 pontinhos. Várias civilizações criaram maneiras bem diferentes de simbolizar os números, variando pela cultura, o método de escrita, o tamanho dos números a serem contados, a religião com certeza é um fator. Mas de todos, o sistema decimal indo-árabe é o que sobreviveu ao teste da história. Ele foi inicialmente desenvolvido antes de Cristo lá na Índia, foi lá que o zero também foi incluído depois. Depois ele foi adaptado por matemáticos da Era de Ouro do Islã para representar frações. E por fim, ele foi espalhado pelo mundo inteiro pela Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo e o comércio marítimo, né? O sistema decimal, ele tem a vantagem natural de caber nas nossas mãos, e os nossos dedos são com certeza uma inspiração para o desenvolvimento desse sistema. Além disso, 10 é 5 vezes 2. São 2 números primos e que também cabem nos 5 dedos de cada uma das nossas mãos. Se tem algo que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é que esses símbolos, essas representações, foram todas criadas em algum momento, e elas evoluíram com o passar do tempo. Nenhuma delas ficou igual. Todos esses símbolos passaram por diversas mudanças até ser o que eles são hoje. A estranheza que a gente pode sentir ao pensar em outra maneira de representar os números, quando, por exemplo, a gente vê binário pela primeira vez, é porque a gente já está extremamente acostumado a visualizar, a fazer contas com os números na base 10. Mas a matemática, ela é independente de como a gente escolhe representá-la. Ainda assim, a escolha da representação, ela tem diversas consequências com relação a como a gente pensa e lida com os números. Só colocando então mais lenha na fogueira, imagine o quanto a língua e a escrita, no geral, não influenciam a maneira que a gente entende o mundo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por hoje eu quero terminar mostrando uma curiosidade sobre a base decimal. Talvez você lembre que se a soma dos dígitos de um número é divisível por 3, então o número original também é divisível por 3. Por exemplo, 315 é 3 vezes 10 elevado a 2, mais 1 vez 10, mais 5. Ou seja, somando os dígitos, a gente tem 3 mais 1 mais 5, que é igual a 9. 9, com certeza, é divisível por 3. E a gente também pode verificar que se a gente dividir 315 por 3, vai dar 105. Mas agora vamos provar por que isso funciona. Vamos considerar um número n escrito na base decimal. Ou seja, n vai ter a seguinte forma:
sendo igual a um número A0, que vai ser de 0 a 9, somado a outro número A1, que também vai de 0 a 9, vezes 10, mais um A2, vezes 10 elevado a 2, mais A3, vezes 10 elevado a 3, mais A4, vezes 10 elevado a 4, e assim vai. A gente não sabe exatamente qual que é o tamanho de n. Os 3 pontinhos, eles estão ali justamente para indicar que o n poderia ser maior. Assim, os coeficientes A0, A1, A2, A3, A4 e assim por diante, eles vão ser justamente os dígitos que representam n na base decimal. Isso significa que a soma dos dígitos vai ser justamente A0, mais A1, mais A2, mais A3, mais A4 e assim por diante. Agora, é importante a gente notar uma propriedade muito interessante de 10 e das suas potências. O próprio 10 nada mais é do que 9 mais 1, certo? E já o 100, por exemplo, é 99 mais 1. Já o 1000, por exemplo, é 999 mais 1. Em cada caso, a potência de 10 ela é sempre 1 a mais do que um múltiplo de 3. O 9, por exemplo, é 3 vezes 3, o 99 é 3 vezes 33 e assim por diante. Voltando para o n, o que a gente vai fazer agora é substituir no lugar de cada potência de 10 alguma coisa relacionada a esse 3k mais 1. Porque cada potência de 10 pode ser escrita como sendo um múltiplo de 3, que não necessariamente importa qual que é, mais 1. Fazendo a distribuição da multiplicação ali, a gente tem a seguinte expressão. Agora, nessa expressão, a gente vai juntar os termos que são múltiplos de 3. Lembrando ainda que podem haver mais termos, um A4, um A5, um A6. E é aqui que a mágica acontece. Todos os termos que têm algum k, eles são multiplicados por 3, aqui nesse parênteses. Então, esse termo todo é com certeza um múltiplo de 3. O resto, que fica fora do parênteses, é justamente a soma dos dígitos de n. Se essa soma for um múltiplo de 3, então n também vai ser um múltiplo de 3. Até porque, algebricamente, 3a mais 3b é igual a 3a mais b. Mas isso só é possível se a soma for um múltiplo. Senão sempre vai ter algum restinho. Então com isso a gente sabe que a soma dos dígitos na base decimal já é suficiente para saber se o número é múltiplo de 3 ou não. O vídeo vai ficar por aqui hoje. Espero que tenham gostado dessa introdução à teoria dos números. E até a próxima!